E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os circuitos desequilibrados. Na verdade, circuitos desequilibrados são um ramo de estudo bastante complexo aí e a gente vai ter só uma ideia agora de como é que a gente vai fazer para resolver eles. Então, uma condição que a gente tem aqui para esses nossos circuitos vai ser que as fontes estão equilibradas, ou seja, a gente vai considerar que aquelas fontes têm todas mesmo módulo e têm todas fase diferindo aí de mais ou menos 120. Então são aquelas fontes que a gente estava usando anteriormente. Só que o que acontece? Quando a gente não tem um circuito equilibrado, ou seja, quando a gente tem as cargas umas diferentes das outras, aquelas relações de fase e módulo não são mais válidas. Aquelas relações de fase e módulo que eu digo são das correntes e das tensões, das correntes entre correntes de linha e correntes de fase, tensões de linha, tensões de fase, além daquelas relações de mais e menos 30 graus, também entre essas grandezas. O que acontece? A gente vai analisar agora um circuito em Y e o nosso Vn não vai mais ser zero. Essa é uma aplicação, é uma decorrência do circuito ser desequilibrado que vai nos prejudicar bastante na nossa análise de circuito. Vai ficar bem mais complicado tu analisar um circuito desequilibrado justamente por causa disso, que é consequência da diferença entre essas cargas. Bom, então como é que a gente vai fazer para analisar um circuito desequilibrado? A gente vai aplicar as leis de Kirchhoff, porque as leis de Kirchhoff, como o nome diz, são leis, então elas são válidas sempre em qualquer circuito que a gente estiver analisando. A gente vai ter que aplicar essas leis, que são o KCL e o KVL, ou seja, a soma das correntes e soma das tensões. E o que acontece? Como a gente já sabe, quando a gente aplica as leis de Kirchhoff, a gente chega num sistema. Só que dessa vez, a gente vai chegar num sistema com números complexos. Por quê? Porque essas impedâncias são números complexos e porque as fontes também são números complexos, aí são defasados. A gente escreve elas como módulo e fase. Então agora a gente vai analisar um circuito YY genérico para ver qual é o método de análise. Então aqui, ó. Esse aqui é o nosso circuito YY que a gente vai estar analisando. Como ele é um circuito desequilibrado, então eu sei que essas impedâncias são todas diferentes, eu vou chamar elas de Z1, Z2 e Z3. Além disso, eu vou chamar essas correntes de linha de I1, I2 e I3. As nossas fontes, eu vou dizer então que aqui eu tenho o nó A, aqui é o B, e aqui é o C, e aqui vai estar aterrado. Então, aqui nessa fonte eu vou ter uma tensão V com ângulo zero. Aqui nessa fonte eu vou ter uma tensão V com ângulo mais 120, e nessa fonte eu vou ter uma tensão V com ângulo menos 120. Agora, para analisar esse circuito, eu vou querer determinar as correntes I1, I2 e I3. Se eu determinar elas, eu posso determinar as tensões em cada carga. Então, vamos aplicar as leis de Kirchhoff nesse nosso circuito aqui. Primeira coisa, nota. A corrente I2, por exemplo, ela vai causar uma queda de tensão em Z2 nesse sentido aqui. A corrente I1 vai causar uma queda de tensão em Z1 nesse sentido, e a mesma coisa a corrente I3 aqui em Z3. A lei de Kirchhoff que eu vou aplicar vai ser a lei de Kirchhoff das malhas. Nota que a gente tem 3 malhas aqui nesse circuito. Ó, a gente tem essa malha aqui, a gente tem a malha do meio e a gente tem uma malha que vai aqui por fora. Além disso, eu posso aplicar as leis de Kirchhoff também nesse nó aqui central. Então, para essa malha grande aqui do meio, o que eu vou ter? Se eu percorrer ela nessa direção, eu vou ter então mais VB. VB seria a tensão entre VB e o neutro aqui que eu aterrei. Então vai ser VBN, eu vou deixar só VB. Então vai ser mais VB menos VA. Então vamos lá.
sempre fasorial, mais VB menos VA, continuando, mais essa queda de tensão que é igual a Z1 vezes I1, menos essa queda de tensão que é igual a Z2 e 2. Isso é igual a zero, porque a gente tem uma malha fechada. Se eu fizer aqui, ó, VB menos VA, é o VBA, mas eu vou fazer o VAB, que é o VA menos VB, e passar para o outro lado. Portanto, eu fico com Z1 e 1 menos Z2 e 2 igual a VAB. Então, essa é uma das equações do nosso circuito. A mesma coisa tu vai fazer para as outras equações do teu circuito. Lembrando, VAB é aquela tensão de linha. Ó. Se tu esquecer dessas cargas, tu botar um voltímetro para medir aqui, tu vai ter VA menos VB. Portanto, vai ser raiz de 3 vezes V com um ângulo de mais 30, aí, que nem a gente já viu nas outras aulas. A mesma coisa tu pode fazer para as outras malhas. Então, tu vai chegar aí em 3 equações. Só que essas 3 equações, elas não vão ser LD, ou seja, elas não são linearmente dependentes, portanto, tu vai precisar dessa equação do nó aqui, que é o KCL. Então, essa aqui é uma equação decorrente do KVL, e a equação do KCL vai ser, então, I1 mais I2 mais I3. Isso tem que ser zero, porque é a soma das correntes em um nó. Com essas duas equações em mão, eu vou escrever mais uma equação do KVL, que vai ser para qualquer uma dessas duas malhas aqui, ou a que vem aqui por fora, ou aqui por dentro, e aí eu vou chegar num sistema de 3 equações a 3 incógnitas, eu vou resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu vou precisar de uma calculadora. Por quê? Porque tu resolver um sistema em que aqui, além de tu não tem só um e 1, tu tem um e 1 em módulo e em fase, ou seja, tu tem um número complexo. Não é fácil tu resolver um sistema desses à mão. Portanto, tu vai ter que usar uma calculadora científica, aí, por exemplo, uma HP 50G, que resolve esses sistemas lineares, e aí tu vai chegar em equações para I1, I2, I3, e teu circuito desequilibrado vai estar resolvido. Então, nessa aula a gente viu como é que a gente resolve um circuito desequilibrado, e já deu para perceber que é bem mais complicado do que um circuito equilibrado, que a gente pode fazer várias outras simplificações e aproximações nos circuitos equilibrados. Nesse aqui não, a gente tem que resolver as leis de Kirchhoff mesmo, fazer a soma das correntes, soma das tensões na malha, e aí a gente resolve o circuito desequilibrado. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo numérico de um circuito desequilibrado para ver como é que a gente resolve aí então na mão. Era isso e até lá!